Olá, turminha do quarto ano. Sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de matemática hoje, dia 18 de agosto, terá como tema a nossa unidade 8, Geometria. Beleza? Vamos lá. Nós iremos estudar, nesta unidade, o descritor de número 47, que é identificar e classificar figuras planas, quadrado, retângulo e triângulo, destacando algumas de suas características, como número de lados e tipos de ângulos. E o que nós iremos estudar hoje? Como já foi dito, a unidade 8, de tema geometria, e nós iremos estudar linhas simples e linhas não simples. Também segmento de reta e reta. E, por fim, ângulos. E esses assuntos vão estar nas páginas do livro didático, que começa na página 196 e vai até a página 209. Vamos abrir o livro na página 196, que é o tema da nossa unidade de hoje, unidade 8, Geometria. Todo mundo abrindo o livro para acompanhar a nossa aula de hoje. O que é geometria? O que é que vocês já ouviram falar de geometria? O que é que vocês entendem por geometria? Pensem aí um instantinho. Pensou? Vamos lá. É um ramo da matemática que estuda as formas, os tamanhos e a posição relativa de figuras de acordo com o espaço que ocupam. Ou seja, iremos estudar algumas formas geométricas. Vamos fazer na prática? Abram o livro de vocês na página 198 e acompanhem. Vocês vão abrir o livro nessa página 198, lá tem uma atividade que deverá ser feita com cordas. Não precisa vocês fazerem, tá bom? Eu vou apresentar para vocês um videozinho onde eu fiz aquela atividade que está lá na página 198, só quero que vocês acompanhem. Tá ok? Prestando atenção e vão respondendo a página 198 de acordo com as dicas que eu vou dando no vídeo. Todo mundo atento agora ao vídeo. Olá, turminhas do quarto ano da Escola Gil Bastos. Eu sou o professor Júnior Ferreira, professor de matemática de vocês. Vamos fazer aqui uma aula prática da nossa unidade 8 de geometria, logo no início da nossa unidade, onde tem brincando com cordas. Eu tenho aqui a primeira questão que diz: a professora Márcia e os alunos do quarto ano B fizeram uma atividade no pátio com cordas. Ela fez as seguintes figuras no chão. Aqui eu tenho a primeira figura que foi feita, certo? Vou aproximar para vocês. É uma figura que está se cruzando uma linha com a outra, tem um cruzamento, não é isso? Eu tenho aqui a segunda figura, que está fechada, não tem cruzamentos. E eu tenho a terceira figura, é isso, que não está fechada e nem tem cruzamentos, certo? Vamos agora a uma pergunta sobre essas três figuras. Em sua opinião, quais tipos de linhas a professora representou com essas figuras? Olha só, que tipo de linha será essa primeira, turma? É uma linha simples ou não simples? Nós teremos aqui, turma, pensem bem aí, mas eu vou dar logo a resposta. É uma linha não simples. Por quê? Porque ela está se cruzando. Ela tem uma linha que se cruza com a outra, que é o ponto onde se cruzam as linhas. Então ela é não simples. E essa segunda figura? Não tem nenhum cruzamento, porém está fechada, não é isso? É uma linha simples também? Sim. É uma linha simples que se cruza. Aliás, desculpa, uma linha simples fechada. Aqui é uma linha não simples porque se cruza. Aqui é uma linha simples, porém fechada. E aqui é uma linha simples também, que não tem cruzamento, porém está aberta. Linha simples aberta,
linha simples fechada e linha não simples, porque tem um cruzamento. Ok? Entendido? Continuando ainda na página 198, nós temos uma outra questão que diz o seguinte: Ana e Maria pegaram 3 pedaços de corda e fizeram a figura representada abaixo. Aqui a figura. Aqui nós temos 3 pedaços de corda. Aqui o primeiro pedaço de corda, aqui o segundo e está aqui o terceiro pedaço de corda. Certo? Vamos à pergunta. Em sua opinião, qual corda tem o menor comprimento? Ou seja, o menor tamanho? Vocês acham que é a primeira corda? A segunda, a do meio? A terceira aqui de baixo? Qual é a corda menor? Vai acertar quem disser que a corda menor é essa corda do meio. Por quê, gente? Porque ela está reta, enquanto que as outras estão curvas. E se eu esticar aqui, você já percebe de cara que essa linha, que essa corda aqui é maior que a do meio. Do mesmo jeito, se eu fizer com a lá de cima, olha só como elas são grandes, não é? Então, a corda menor seria a corda do meio. Continuando essa nossa prática na página 198 do nosso livro didático, diz o seguinte: usando 2 cordas em cada caso, a professora Márcia fez as seguintes figuras. Só um detalhe, eu não usei cordas, eu usei palitos, tá bom? Para ficar mais fácil aqui para mim. Então ela fez essas 3 figuras. Essa primeira, essa segunda e esta terceira. Certo? Vamos à pergunta. Em sua opinião, com o que as figuras acima se parecem? O que vocês acham que essas figuras se parecem? Pense um pouquinho. Vocês já ouviram falar em ângulos? Ângulo é esse espaço aqui de um palito desse para o outro. Aqui formou um ângulo que está mais fechado. Esse aqui já está um pouco mais aberto, o ângulo. Certo? Na aula de hoje nós vamos ver os nomes desses ângulos. E esse aqui já está bem mais aberto. Olha só. Olha o tamanho do ângulo. Ele vai daqui de um palito ao outro. Já está bem mais aberto que esses 2 outros primeiros. Então aqui são ângulos que nós vamos aprender também na nossa aula de hoje. É isso aí. Nós vimos aí explicando essa atividade da página 198, que tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje. Então vamos prosseguir. Abra um livro agora na página 199, onde tem linhas simples e linhas não simples. A gente acabou de dar um exemplo ali, nesse vídeo, de linhas simples e linhas não simples. As crianças estão brincando de representar linhas com barbante. Gabriela e seus amigos representaram estas linhas. Aí está, a Gabriela, o Léo, a Alice, o Pedro, a Tati e o Tiago representaram algumas linhas, certo? A pergunta é: quais das crianças representaram linhas que não têm cruzamento? Olha só, nós vimos nesse instante que a linha que tem cruzamento, ela é uma linha não simples, né? Ele quer saber aqui qual é dessas linhas, qual é dessas crianças que representou linhas que não tem cruzamento. Aqui tem cruzamento, é linha não simples. Aqui não tem, é linha simples. Certo? Então, qual é as que não tem aqui? Quem foi que representou? Né? O que é o cruzamento? O cruzamento é isso, ó. Vocês viram aqui? Uma linha cruzou com a outra. Vamos mostrar aqui outro cruzamento. Está fechado numa parte, mas está cruzado. Certo? Então, linhas que não têm cruzamentos é as que nós vamos circular agora aqui. Tá certo? Não tem cruzamento. Eu mostrei aqui nesses 2 exemplos aqui de lado, de vermelho, as que tem cruzamento. Então, eu quero agora as crianças que fizeram linhas que não se cruzam. A primeira foi a Gabriela. Ela fez aí uma linha curva, porém não está se cruzando com nenhuma. A segunda será o Léo? Negativo. Será a Alice? Também não. É o Pedro.
Pedro fez uma linha reta. Não está se cruzando com ninguém. Será a da Tati também, turma? Sim. A da Tati, ela fez uma linha toda onduladazinha, mas não está se cruzando nada. Nem está fechada, não é isso? E o Tiago também fez uma linha que não se cruza. Está fechada a linha dele, mas não tem nenhum lado cruzando com o outro. Então, quem foi que quais fizeram as linhas que não se cruzam? Gabriela, Pedro, Tati e Tiago. Tá certo? Olha só. Vocês viram aqui que o do Léo e o da Alice se cruzam, não é? Se cruzam bem nesse pontinho azul que eu acabei de colocar, certo? Então, Léo e Alice não fizeram linhas que não se cruzam, fizeram linhas que se cruzam, né? E as linhas sem cruzamento, que foram as linhas da Gabriela, do Pedro, da Tati e do Tiago, são chamadas linhas simples. São simples porque não se cruzam. E as linhas com cruzamentos, que foram as linhas do Léo e da Alice, são chamadas de linhas não simples. Então, sempre que uma linha se cruzar, ela não é simples. Quando ela não se cruzar, ela é simples. Beleza? Espero ter entendido. Ainda na página 199, linhas simples fechadas e linhas simples abertas. Só recapitulando, vocês viram que as linhas que se cruzam são as linhas não simples. Teve um cruzamento? Já é não simples. Porém, as linhas simples, que é as que não se cruzam, elas podem se dividir em duas. As linhas simples fechadas e as linhas simples abertas. O nome já diz, né, turma? Será que precisa eu explicar? Uma linha simples fechada é uma linha que está fechada, um ponto se encontra com o outro. E a aberta não, vai ficar um buraquinho lá aberto em algum canto, tá certo? Agora, cada criança representou uma linha simples. Aí eu tenho a Gabriela de novo, o Léo, a Alice, o Pedro, a Tati e o Tiago. Todos eles fizeram linha simples. Veja aí que não tem nenhuma linha não simples. Quando é que a linha é não simples? Quando se cruza. Tem alguma se cruzando? Tem não. Então, todas elas são simples. Porém, nós vamos dividi-las nessas duas opções aí. Troque ideias com os colegas e responda. Quais das crianças representam linhas simples fechadas? Olha só. Primeiro, né, ou seja, linhas que não se cruzam. Né? O que eu quero aqui, as linhas simples fechadas ou abertas, tanto faz, elas são linhas que não se cruzam. Já vimos isso. Então, quem foi que representou as linhas simples fechadas? Que estão fechadas? O Léo, porque a da Gabriela está aberta. A do Léo está fechada, ponta a ponta. A da Alice está fechada? Tá, não. Então, foi o Pedro. Fez ali uma linha oval, né? Oval e fechada. A Tati também fez uma fechada. E o Tiago também fez uma fechada. Então, quem foram os que fizeram as linhas fechadas? Léo, Pedro, Tati e Tiago. E quais representaram linhas simples abertas? As que estão abertas, gente, que não está fechada. Foi a Gabriela e a Alice. Não é isso? Representaram linhas simples fechadas. Só entenda uma coisa, linha simples pode ser dividida em duas opções, fechadas e abertas. Enquanto que a linha não simples é só não simples, porque tem um cruzamento. Entendido, né? Abra um livro agora na página 202, onde tem segmento de reta e reta. Caio desenhou 3 caminhos possíveis para ir de um ponto A até um ponto B. Aí eu tenho, certo? O ponto A até o ponto B e tem 3 opções que o Caio fez de caminho para chegar do A ao B, né? Vamos supor, primeiro ele fez essa linha vermelha, a linha de cima, parecida uma serrazinha, né? Ele fez lá, saindo do ponto A até chegar no ponto B. Depois ele fez a linhazinha verde, a do meio, reta, está reta, não tá? Do A ao B. E depois ele fez a linha azul, que é só um arcozinho embaixo, do A ao B também, certo? A pergunta é, qual é a cor do caminho mais curto, ou seja, menor? Lembra que a gente viu no videozinho, nesse instante que o professor fez, com aquelas cordas em azul? Né? Parecido até com isso aí. E perguntou qual era o comprimento menor, ou seja, a linha menor. Aqui é do mesmo jeito, eu estou perguntando qual é o comprimento menor.
Qual é o caminho que ele vai chegar mais rápido do ponto A ao ponto B? Gente, vai ser o verde, porque está em linha reta, certo? Se você esticar a linhazinha vermelha, vai passar do tamanho da verde. Se você esticar a linhazinha azul, também vai passar do tamanho da verde. Claro que não dá para nós esticarmos aqui, né? O menor caminho entre dois pontos representado por uma linha pode ser traçado com o auxílio de uma régua, conforme a representação a seguir. Aqui está, olha só. Esse caminho do A ao B, eu posso traçar ele com uma régua, uma linhazinha reta. Eu fiz aqui uma régua para mostrar a vocês. Não é para isso que serve a régua de vocês? Não é verdade? A figura desenhada é um segmento de reta. Isso aqui, gente, esse ponto A ao ponto B, é um segmento de reta. Certo? Os pontos A e B são extremidades do segmento. O A e o B. O A e o B são as extremidades do segmento, ou seja, uma ponta e a outra ponta. Do A ao B é um segmento de reta. Vocês vão já ver, mas eu vou logo antecipar para vocês que segmento de reta é um pedaço de uma reta. Um pedaço, não é a reta toda. E a extremidade é o A e o B, que é um ponto ao outro. Pode ser CD, pode ser EF, GH, a letra, o que eu quiser colocar, certo? Então, as extremidades é uma ponta e a outra ponta. Simbolicamente, podemos indicar o segmento de reta com extremidades A e B assim. AB com esse tracinho em cima ou BA com o tracinho em cima, tá certo? Então, isso aí é um segmento de reta. Ainda na página 199, neste outro segmento de reta, as extremidades são C e D. Olha o que eu acabei de falar. Pode dar a letra, eu posso colocar o que eu quiser. As extremidades, as pontas, é o C e o D. Então, podemos indicá-lo assim. CD com o tracinho em cima ou DC com o tracinho em cima. Certo? Isso aí quer dizer que é o quê? É um segmento de reta que vai do C ao D ou do D ao C. Tá certo? Agora imagine... Agora imagine que prolonguemos o segmento de reta CD em ambos os sentidos indefinidamente. Dessa maneira, temos a ideia de reta. Vocês viram agora que na primeira reta aí, a linha só vai do C ao D. Nessa segunda linha, ela passa do D e passa do C, ou seja, foi prolongada. Certo? É a mais do que o C e o D. Aqui, o segmento de reta. Essa daqui, olha, do C ao D, é o segmento de reta, que é um pedaço da reta. Vocês viram aí que esse C ao D é um pedaço da reta. A reta passa do D e passa do C. Certo? A figura desenhada é representação de uma reta que passa pelos pontos C e D. Entendido? Voltando aqui. Vamos prosseguir. Agora represente uma reta que passe pelos pontos E e F. Cuidado, olha o que ele está dizendo aqui. Ele quer que se represente uma reta. Se ele tivesse pedido para representar um segmento de reta, a linha iria do E ao F, porque só era um pedaço da reta. Como ele quer uma reta, ela passa dos pontos E e F. Entenderam, né, turma? Segmento de reta é só um pedaço da reta. Enquanto que a reta, ela passa dos pontos. Passa para um lado e passa para o outro. Certo? Se ele tivesse pedido segmento de reta, eu teria colocado uma linhazinha só do E até o F. Mas ele pediu foi uma reta que passe pelos pontos E e F. Tá certo? Vamos aqui ao final, a pergunta final. É possível representar quantas retas diferentes passando pelos pontos E e F? Vocês acham que dá para... Eu já fiz uma, do E ao F. Passando do E e o F. Dá para eu fazer outra reta diferente aí? Dá não, turma. Dá para fazer apenas essa daí mesmo. Porque só são dois pontos do E ao F. Não tem como eu fazer outro traçado aí do E ao F. Tá certo? Abram o livro de vocês agora na página 204, onde vai falar de ângulos. Ideias de ângulos. Vamos conhecer primeiro o básicozinho sobre ângulos.
Observe algumas situações envolvendo ideias de ângulos. Primeira situação. João e os colegas estavam andando de skate e resolveram fazer algumas manobras onde giravam o skate. Observe as imagens a seguir. Quem sabe andar de skate sabe o que é essas manobras de skate, né? Vamos ver o que é que o garoto aqui diz. Nessa manobra, consegui dar uma volta completa e terminei na mesma posição que comecei. Então, ele fez um giro de 360 graus. Lá na frente, vocês vão entender o que é. Certo? Ou seja, ele girou, ó, fez um giro completo. Ele começou num ponto e terminou no mesmo ponto. Ele fez um círculo, né? Vamos prosseguir. Ainda na página 204. Essa menina disse o seguinte: na minha manobra eu consegui dar meia volta. Enquanto que o menino, que nós acabamos de ver, ele deu um giro completo, saindo de um ponto e chegando no mesmo ponto. Essa menina, ela deu só um meio giro, ou seja, meia volta, olha só, a metade do giro completo. Não é verdade? E esse último menino, ele vai dizer que eu saí da posição inicial e consegui completar um quarto de volta. Enquanto que a menina conseguiu a metade, é um meio, vamos lembrar de fração, aqui também tem a ver. O menino só conseguiu um quarto, ou seja, um pedaço do meio, ó. Só um pedacinho. Esse pedacinho aqui é a metade da menina, a menina é a metade do primeiro menino. E esse menino aqui é um quarto só. Para ele fazer a volta completa, ele ainda tem que fazer mais 3 pedacinhos desse aí. Por isso que se chama um quarto. Entendido? O giro do skate dá a ideia de ângulo. Isso aí dá a ideia de ângulo. Como eu disse, aquele ângulo lá que a gente viu é um ângulo de 360 graus, o primeiro do menino. O dessa menina vai ser de 180, que é a metade de 360. E o do menino aqui vai ser a metade de 180. Quem é que sabe, hein? Um ângulo de 180 vai dar 90 graus, né? A metade. Que é o ângulo 1/4 aqui. Tá certo? Abra um livro didático agora na página 205. A segunda situação. Andressa estava auxiliando seu colega Marcelo a subir uma rampa de acessibilidade para entrar na biblioteca. Ele é cadeirante, usa cadeira de rodas, e para ele chegar na biblioteca ele tem que subir essa rampa, porque não dá para ele subir pela escada, né? E aí a Andressa foi auxiliar o Marcelo a subir. A inclinação de rampas de acesso também nos dá a ideia de ângulo. Onde é que vocês estão vendo aí, nessa figura, alguma imagem que dá a ideia de um ângulo? Lembra dos palitozinhos que eu coloquei para vocês naquele vídeo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. A subida da rampa dá uma ideia de um ângulo, certo? Que daqui a pouco a gente vai conhecer quais são esses ângulos. Aqui é só as ideias de ângulo. Ainda na página 205, para representar um ângulo, podemos utilizar 2 segmentos de reta com uma extremidade em comum. Observe abaixo a representação de 2 ângulos com aberturas diferentes. Aqui eu tenho 2 ângulos de aberturas diferentes. E ele está dizendo que para eu representar um ângulo, eu vou fazer 2 retas, né, 2 segmentos de reta, desculpa, que é 2 pedaços de reta. Só que para ser os 2 pedaços de reta, eles têm que ter um ponto em comum. Um ponto em comum quer dizer que esse ponto vai valer tanto para um dos segmentos de reta como para o outro. Olha só onde é que é o ponto comum da primeira figura aqui, ó. Essa bolinha vermelha que eu coloquei lá no ponto A. O segmento de reta AB, ele cruza com o segmento de reta AC e vai formar um ângulo, certo? Aqui temos o ângulo mais aberto, ele está bem mais aberto, não tá, gente? Vamos ver aqui onde é o outro, e esse ponto comum, tanto para um segmento de reta como para o outro, que é o A, ele se chama vértice, certo? E os segmentos de reta se chamam lados. Um lado e o outro lado. Onde é a vértice, ou o ponto comum aqui nesse outro ângulo, nessa outra figura? Também é no A. Aí ele vai do A ao B e do A ao C, certo? Esse outro ângulo aqui, né, aqui temos um ângulo mais fechado. Ele já está bem mais fechado, mas ele também tem a vértice e também tem os lados. Tá certo? Então vocês vão ver que tem ângulos mais abertos e ângulos mais fechados. E ângulo reto também, vai ter um reto. Já vocês vão entender.
Façam uma leitura atenciosa da página 207. Eu não vou ler aqui para vocês a página 207. Eu quero que cada um dê uma pausa no vídeo agora e vá ler a página 207 para compreender melhor. Entendido? Pode dar a pausa e depois vocês continuam o vídeo. Ok? Vou continuar agora, mas vocês vão dar a pausa quando estiver assistindo. Conheça mais sobre ângulos. Vamos conhecer mais sobre ângulos? Classificação dos ângulos. Aqui está. Esse primeiro ângulo que eu estou vendo aí, o nome dele é ângulo reto. Ele é um ângulo de 90 graus. Olha só. Por que ele é reto? Porque as duas linhas que formam ele, os dois segmentos de reto, estão retos. Certo? Um na vertical e o outro na horizontal. Depois eu tenho o ângulo agudo. Esse ângulo agudo ele está se fechando. Ele é um ângulo menor que 90 graus. Porque quando ele é reto em forma de um L, ele é 90 graus. Se ele fechar um pouquinho mais, ele é menos que 90 graus. Aí por isso que tem o sinal de menos 90 graus. Entendido? E esse terceiro é o ângulo obtuso. Se você observar, ele está se abrindo. Ele é bem mais aberto do que o de 90 graus. Eu vou me basear sempre pelo 90 graus. O 90 graus, como eu acabei de dizer, ele é um ângulo reto igual a um L. E aí, quando eu abro ele mais do que o L, ele se torna um ângulo maior que 90 graus. Um ângulo obtuso. E por fim, que nós vamos trabalhar bem menos com ele, é o ângulo raso, que é um ângulo aberto total, certo? Ou seja, abriu a metade, aliás, 180 graus, certo? Ele fica uma linha reta completa, tá bom? Ele é maior também do que, ele é o dobro do ângulo reto, ele é 2 ângulos retos, né? Se você somar 90 mais 90, dá 180, tá certo? Então, guardem bem essa imagem aqui, isso aqui é a classificação dos ângulos, que vocês vão usar bastante, tá certo? Ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso e ângulo raso. Porém, nós vamos trabalhar mais o reto, o obtuso e o agudo. Guardem aí, vejam como que é. Vou dar mais uma dica. O ângulo reto, o nome já diz, ele é reto, em forma de L. O agudo, ele é fechado. E o obtuso, ele é aberto. E o raso é totalmente aberto. Vamos fazer na prática, tá certo? Agora nós vamos fazer mais uma atividade prática, ok? Abra um livro de vocês na página 208. Tem isso aqui lá, ó, que diz assim: vamos construir um instrumento para medir ângulos. Siga as instruções. Nós vamos construir agora. Vocês vão construir agora sim, vocês vão fazer comigo. Eu vou fazer e vocês vão fazer também, certo? Vocês vão fazer um instrumento para a gente medir ângulos nas próximas atividades que vocês forem fazer, tá bom? Então vocês vão precisar de folha de papel, que pode ser papel ofício ou papel de caderno, certo? Vão precisar de tesoura, vão precisar de algo que seja circular, alguma coisa que vocês tenham aí na casa de vocês que tenha uma forma de círculo. Pode ser uma tampa de panela, um prato, um pires, certo? Uma panela menor, alguma coisa aí, uma xícara grande, né? Que tenha uma abertura bem grande e seja em forma de círculo, tá bom? E acho que só isso que vocês vão precisar. A tesoura eu já falei, tá bom? Não vou ler aqui não, porque eu vou explicar no vídeo que vocês vão ver agora. E vão fazendo comigo, tá bom? Turma, agora vocês vão abrir o livro de vocês na página 208, que pede para a gente construir um instrumento para medir ângulos. E aí vocês vão seguindo as instruções que tem lá na página 208. Primeiro ele pede que você pegue uma folha de papel e use um objeto com base circular e faça um contorno na folha. Foi o que eu fiz aqui, ó, nessa etapa. Aqui eu já fiz, eu usei um prato, um pires, certo? Coloquei na folha, risquei e fiz o nosso círculo. Você pode usar aí o que você tiver, uma tampa, um prato, algo circular que não seja grande demais, maior que a folha. A folha, professor, pode ser uma folha de caderno. Eu usei uma folha de papel ofício, mas pode ser uma folha de caderno. Beleza? Circulei aqui, fiz o desenho. Tá certo? No segundo passo, ele diz que você usando uma tesoura com ponta, né, arredondada, recorte na parte contornada. Foi o que eu fiz, recortei. Aqui, usei a tesoura, recortei. Tá certo?
Agora, turma, ele vai pedir o seguinte. O terceiro ponto, dobre ao meio. Vou dobrar aqui ao meio para vocês. Bem no meio, tá? Depois, dobrei aqui ao meio. Ele pede que em seguida dobre novamente, como mostra na figura abaixo. Ou seja, você vai dobrar no meio de novo. Mais uma vez. Aqui está. Certo? Marca bem. É isso. E aqui, não sei se vocês perceberam, nós estamos representando aqui um ângulo de 90 graus. Certo? É um ângulo reto de 90 graus. E essa folhinha aqui vocês vão guardar, porque nós vamos usá-la para medir ângulos. Vocês vão usar essa pecinha aqui para medir ângulos, tá certo? Por isso eu quero que vocês tirem uma foto para mim e mande lá no grupo, vocês construindo essa folhinha. Beleza? Só isso, bem simples, né? E guarde. Guarde aí, porque na próxima atividade você já vai precisar para medir ângulos com isso aqui. Ok? Entenderam, turma? Esse papelzinho que você vai construir agora, vocês vão guardar, porque na atividade que vocês vão fazer, vocês vão precisar dele para medir ângulos. E eu quero que vocês tirem uma foto quando vocês estiverem fazendo. Se alguém quiser fazer um videozinho curto, faz, mas pode ser só uma foto. Tira uma foto e coloca lá no grupo para mim, tá bom? E se identifique quando você for colocar. Vamos prosseguir nossa aula. Pronto, agora nós iremos para as instruções, as orientações para vocês fazerem a atividade de hoje. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que a atividade de hoje é no livro didático. Assistam esse vídeo completo antes de tudo. Então a primeira coisa básica é você assistir esse vídeo que eu estou gravando para vocês agora, que é a aula, a explicação do conteúdo de hoje, que é geometria. Conteúdo novo que nós não tínhamos visto ainda. E aí, só depois que vocês assistirem o vídeo é que vocês vão resolver a atividade do livro didático, que tem como tema linhas simples e linhas não simples, das páginas 200 e 201. Depois vocês vão resolver a atividade do livro didático, que tem como tema segmento de reta e reta, da página 203. E depois vocês vão resolver a atividade do livro didático, que tem como tema ângulos, das páginas 206 e 209. Se você contar aí, são 5 páginas de atividade. Decore aí que é para quando vocês forem mandar as fotos para mim, das páginas que vocês responderam, vocês mandarem 5 páginas. Nem mais, nem menos. Continuando as nossas orientações, façam sozinho as atividades. Por favor, façam só. Pais, deixe os filhos fazer a atividade sozinho. Se eles tiverem alguma duvidazinha, você tira a dúvida deles. Mas deixe eles fazerem só. Lá na correção, que mais tarde vai ter o vídeo da correção, aí você ajuda ele para corrigir, para ver o que ele errou, o que precisa melhorar, tá certo? Mas agora, no primeiro momento, deixa ele fazer só, nem que esteja errado. Aí ele vai perceber lá na correção e você ajuda ele, ok? E aí mais tarde vocês vão devolver através de fotos de todas as páginas respondidas até às 16 horas no grupo do WhatsApp. Então, às 16 horas, vocês vão devolver, até às 16 horas. Porém, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar, o grupo do WhatsApp vai ficar fechado até às 3 horas da tarde, até às 15 horas. Só vou abrir às 15 horas para colocar a atividade. Não mande atividade no privado, a atividade é para ser mandada no grupo. Tenha paciência, faça a atividade com calma. Quando for às 15 horas, eu abro o grupo e vocês começam a colocar as atividades. Entendido? Procurem tirar fotos legíveis, né, para que eu possa entender, né? Nem clara demais, nem escura demais, nem embaçada, tá bom? Porque a gente tem que entender se vocês fizeram ou não. E por fim, né, quando for postar as fotos no grupo de WhatsApp, vocês têm que se identificar corretamente, pois no livro didático não terá o local para vocês colocar o nome de vocês. Então, tem que fazer a identificação correta. Veja a maneira correta de se identificar no grupo. Você vai colocar hoje atividade de matemática com a data de hoje, 18/8/2020, nome completo do aluno, que é você, e o nome do professor Júnior Ferreira. Depois das 16 horas será postado o link da correção, né? Lembra, primeiro tem a aula, que é essa que eu estou dando aqui para vocês, depois tem fazer a atividade, por fim,
A nossa atividade, a nossa aula do dia só termina quando eu coloco a correção para vocês corrigirem a atividade que vocês fizeram. Que todos deverão fazer, pois só valerá a presença quem assistir. Ou seja, vai ter surpresinha na correção de hoje. Ah, professor, eu mandei as fotos do livro, como tinha gente semana passada. Fulaninho fez a atividade, mandou foto, levou falta por quê? Porque não assistiu a correção. Porque se tivesse assistido a correção, tinha mandado lá o que eu pedi na correção para mandar no grupo, né? Então vai ter surpresinha hoje de novo, tá bom? Então assista a correção. Só vale a presença quem assistir a correção. Ou seja, fazer a aula completa, do começo ao fim. Nada pela metade, tá bom? Boa aula a todos, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre geometria, tá certo? E vamos praticar, vamos fazer a atividade, mais tarde a gente corrige para ver se vocês aprenderam mesmo ou não, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube e clicar no gostei. Gente, vocês não estão clicando no gostei. Inscrito, eu acho que quase todo mundo já está, mas eu acho que ainda tem aluno que não está inscrito. Façam isso, se inscreve no canal, clica no gostei, que essa aula é para nós, é para vocês, é feita especialmente para vocês, do professor Júnior, para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais tarde na aula de correção, quando todos nós iremos estar corrigindo junto.